Eu não sei se você observou, né? Mas eu acho que lá no fundo você tem observado, né? Que existe uma hipocrisia muito grande no Ano Novo, nas festas de Ano Novo e no Natal. Vou falar um pouco sobre o Natal, né? Natal. A hipocrisia que ronda o Natal. Que poucas pessoas, né? Elas falam acerca disso. Poucas pessoas porque a maioria não tem coragem de falar, mas aquelas que falam a verdade, assim como eu, elas são, como posso falar, silenciadas ou ditas como malucas, né? Como loucas, assim como eu e assim como alguns caras, né? Que fazem conteúdos assim, né? Conteúdos para despertar as pessoas, principalmente os conteúdos masculinistas. Mas vamos lá, né? Vamos lá. A hipocrisia do Natal é o seguinte: um exemplo. A pessoa apronta o ano todo. Apronta durante, deixa eu ver mais ou menos assim, durante 11 meses. Aí quando chega perto do Natal, quer dar uma de boazinha, quer dar uma de caridosa, quer dar uma de aquele negócio que a Bíblia fala, né? Que a Bíblia fala, né? Do tal do bom samaritano. Quer ser boazinha, quer fazer caridade, as pessoas querem fazer caridade, fazer doação para as crianças, para os velhinhos, para os hospitais. Todo mundo quer dar uma de boa, quer dar uma de bonzinho. Principalmente alguns da mídia, né? Atores, atrizes, alguns blogueiros, né? Blogueiros que tem Instagram, que tem mais de 20 mil seguidores. Eles querem dar uma de bonzinho. De bonzinho. Mas só que assim, ó, a pessoa ela apronta durante 11 meses. Mas quando chega perto das festas natalinas, né? Vem com aquela hipocrisia de espírito natalino. Na verdade, de espírito natalino não tem nada. Porque assim, ó. Porque é uma hipocrisia muito grande. Principalmente em relação também de família. Às vezes o seu familiar, qualquer parente que você tenha, não te procura, não fala com você devido lá aos seus motivos, né? Aí, como chega perto do Natal e de fim de ano, quer se juntar, se confraternizar, fazer festa, aquela coisa toda. Aí pedindo desculpa, perdão, que vai fazer tudo diferente, mas na verdade aquilo ali é somente fingimento e falsidade. É por isso que eu falo para alguns, né? Tem algumas pessoas que não gostam quando eu falo isso, que Natal, essas festas, né? Como Natal, Ano Novo, só tem falsidade, hipocrisia e fingimento. É uma ilusão, pô. É uma ilusão. O mundo hoje em dia desaprendeu ou esqueceu o significado do espírito natalino. O espírito natalino não está no Papai Noel, que também é outra farsa, né? Para tirar, para abafar o que é o espírito natalino. O espírito natalino e o Natal é para comemorar o nascimento do Senhor Jesus. Apesar que o dia 25 de dezembro não foi o dia que Jesus nasceu. Foi o dia de um Deus pagão.
foi um dia que um deus pagão ele nasceu. Ele nasceu nesse dia, 25 de dezembro, que foi o tal do Tammuz, né? Tammuz. Que foi o seguinte, tinha uma feiticeira lá nos tempos babilônicos, né? Que era casada com um cara lá. Aí ela teve um filho com esse cara. E aí, com o tempo, esse filho foi crescendo, virou um rapazinho. Aí então essa feiticeira, começou a gostar do próprio filho, que era um costume meio maluco deles lá, né? Que eles tinham um costume assim, alguns deles lá praticavam o tal do incesto. O incesto, né? Que é o incesto é o quê? É você se relacionar sexualmente com pessoas da mesma família. E foi isso que aconteceu com essa mãe e com esse filho. A mãe se apaixonou pelo filho e eles tiveram um caso. E aí então o próprio filho, mandado pela mãe, né? Mandou matar o próprio pai para poder ficar junto. Ou então os dois mataram. O filho matou o pai, junto com a mãe. Aí então, eles ficaram juntos. Dessa união, surgiu o filho, né? Que é o tal do Tammuz. Aí ele cresceu e tal, aí de repente, eu não sei o que aconteceu. Mas ele foi achado morto. Aí, nessa coisa aí, né? Entre o corpo dele, ou as vísceras dele, nasceu um pé de pinheiro. E aí, como ela é feiticeira, né? Eu não sei porquê o filho dela, o filho dela que ela teve com o próprio filho, morreu. Mas foi o seguinte, que ela, como viu o filho morto, e um pé de pinheiro nasceu entre o corpo dele, achava que isso aí era o sinal dos deuses. E aí então batizou ele, tipo na católica, canonizou ele como Deus. Entendeu? Como Deus Tammuz. Foi assim, acho que foi nesse período aí, entre 25 de dezembro e outro mês lá. Eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que esse foi um dos significados do 25 de junho. E também, pessoal, a data que vai ser comemorada amanhã, o Natal, é mais comércio, pô. Mais comércio também, que eles botaram essa data, não só para comemorar o dia do nascimento de um Deus, entre aspas, né? De um Deus, mas também é comércio puro. É comércio puro. Então, não tem nada disso aí de espírito natalino. O verdadeiro significado do Natal, eles esqueceram totalmente, que é o nascimento do Senhor Jesus. Então, outra coisa, o Senhor Jesus, ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Quem nasceu foi um tal de Tammuz, né? Que é um deus pagão. O Senhor Jesus, ele nasceu nasceu entre os meses de março e abril, segundo teólogos, né? Os teólogos, eles falam muito acerca disso, entendeu? E também tem um caso aí que eu vou te contar. Tem uma vez mesmo que eu fui na prefeitura. E na prefeitura não pode entrar de bermuda daqui de Mata de São João. Aí a mulher viu que tava de bermuda e tal, deixou entrar. Aí deixou esperando sentado. Aí a mulher falou assim, ó,
como hoje é Natal, eu não vou te tirar daqui. Porque hoje é Natal. Porque hoje é Natal. Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, aí se não fosse Natal, eu não ia ficar aqui esperando. Entendeu? A pessoa é miserável durante 11 meses, mas quando chega o Natal e Ano Novo, quer dar uma de boazinha, quer dar uma de santa. Então, não existe essa parada de espírito natalino. O que existe é o quê? Uma hipocrisia natalina, velho. Entendeu? Ano Novo, todo mundo se abraça, todo mundo se beija, todo mundo promete que o ano que vem vai ser diferente, mas às vezes, na maioria, é tudo mentira, pô. Tudo mentira. Você vai passar, se você não mudar, você vai repetir os mesmos erros, as mesmas manias, os mesmos complexos, os mesmos traumas e as mesmas hipocrisias do ano que se passou, pô. E vai ser assim até o dia que você tomar vergonha na cara e mudar, velho. Porque, pô, chega de hipocrisia, cara. Chega de hipocrisia, pô. Pelo amor de Deus. Entendeu? Essa é uma verdade que ninguém fala essa é uma verdade que ninguém fala na tua cara. Porque quando eu falo rápido, eu gaguejo, velho. Então tem que falar devagar. Porque se eu falar devagar, ou se eu falar rápido, vocês não vão entender. Então eu vou falar bem devagar para vocês pegarem aqui o espírito. Então, essa é a hipocrisia que ronda o Natal e o Ano Novo. E ainda tem aquela tal da dezembrite, né? O que é a dezembrite? Dezembrite é uma síndrome que as pessoas ocorre, né? Que as pessoas têm, né? Nesse mês de dezembro, porque assim, a pessoa ela não realizou o que tinha que realizar nesse ano de 2025 e nos outros anos, né? Aí ela, devido porque assim, em outras palavras, ela fica triste por não realizar certos tipos de planos, projetos, entendeu? Aí fica triste, fica depressiva, fica ansiosa, ela fica deprê, porque ela fica triste por não ter realizado os projetos de vida dela. Às vezes você tinha um projeto para realizar de você ir para academia, de você ir para uma faculdade, de você ir para emagrecer, de você fazer algo, como posso falar a você, de você fazer algo assim edificante para sua vida, de você casar, ter filho, entrar em um concurso público. Mas esse ano aconteceu alguns contratempos, né? Que você teve que adiar esses planos. Aí você fica triste, desanimado, pensando em largar tudo, ou até pensando em se matar, pensando em largar tudo em desistir. Mas desistir, meu irmão, é o caminho dos fracos. Desistir é o caminho dos fracos. Você tem que agradecer por você viver mais um ano de vida, por você viver, né? Você tem que agradecer por Deus te dar mais uma oportunidade que Deus te deu de estar vivo. Não porque assim, eu não realizei isso e isso nesse ano, eu tô triste, eu tô deprê. Rapaz, tome vergonha na tua cara, rapaz. Eu também, eu até, como posso dizer a você, eu até entendo você, velho, porque assim, eu também fico assim às vezes, porque às vezes
era para eu ter realizado certos tipos de coisa que eu, infelizmente, eu posterguei. Eu posterguei porque às vezes eu procrastinei em alguma coisa. Às vezes eu errei mais do que acertei esse ano. Esse ano mesmo, eu mais errei do que acertei, velho. E nem com isso eu vou desistir de viver. Nem com isso eu vou desistir de estar vivo. Nem com isso eu vou desistir dos meus projetos, dos meus sonhos. Porque se Deus não quis que eu realizasse o que eu quero nesse ano, no outro ano eu vou realizar. Se eu não realizei, se eu não realizar no ano que vai vir, em 2026, no outro ano, em 2027, eu vou realizar. Agora você só não pode desistir dos seus sonhos, velho. Não desista dos seus sonhos. Porque eu também entendo isso, velho. Porque pra mim, eu sou um cara assim bem frio, velho, em relação a Natal e a fim de ano. Porque pra mim, desde criança, eu achava o Natal uma data muito triste, velho. Mas ao mesmo tempo, ela vem com aquele brilho, aquela coisa, aquele brilho, né? Aquele brilho fascinante das luzes, do pisca-pisca, do Natal, do Papai Noel, mas é um dia que no fundo esconde muita tristeza, velho. Muita hipocrisia, muito fingimento, muita falsidade, velho. Então não é um dia, é um dia que fala que é para que fala de Papai Noel, mas é um dia que celebra, como eu falei a você, o nascimento do Senhor Jesus. Mas poucas pessoas sabem que Jesus nasceu que Jesus nasceu entre maio e abril. Deve ser por isso que o 1º de abril é comemorado o dia da mentira. Porque acha que Jesus é uma mentira, é um engano. E o seu Jesus não é um engano. Entendeu, pessoal? Então é isso, velho. É isso, entendeu? É isso, entendeu? É como foi você. Pra mim, o dia mais triste é Natal. E eu sou um cara muito frio, velho. Eu até vi isso aí uma vez. A mulher falando na academia. Ela falando com uma amiga dela acerca disso. A única coisa de bom que o Natal tem é a comida. É o peru, é o chester, é o salpicão. Entendeu? É as comidas típicas do Natal. Mas o resto é só tristeza, velho. Só tristeza. Tanta gente que tá no hospital aí, ó, em leito de dor. Tanta gente presa aí, ó. Tanta gente aí, ó, que tá sem dormir, com insônia, que tá dormindo debaixo da ponte, os mendigos, né? Que às vezes tá com frio, dorme com frio, no calor. E aí, você acha que tem espírito natalino aí? Eu acho que não, né, pessoal? Aí, Réveillon mesmo, daqui a alguns dias aí, já é fim de ano. Já é fim de ano. E aí, será que o ano que vai vir pra você e pra mim vai ser melhor ou pior? Porque mesmo que os anos, né, você dias conturbado, né? Porque não fique esperando que o ano de 2026 vai ser melhor. Esse ano teve muita coisa ruim, né? No mundo. Nesse ano de 2026 vai ser pior ainda. Mas agora para o mundo, agora para você e para mim, tem que ser o melhor ano da nossa vida. E assim por diante. Entendeu, pessoal? Entendeu?
Eu faço esse vídeo também por desabafo, porque isso aqui que eu tô te falando aqui, nem todo mundo está preparado para ouvir. Nem todo mundo está preparado para ter essa conversa. Então eu prefiro falar aqui com vocês, porque vocês me seguem, vocês me entendem o que eu tô aqui falando aqui, o que eu tô aqui falando aqui para vocês. Então é bem isso aí, velho. É um desabafo aqui do seu amigo irmão, porque eu sinceramente eu me tornei muito frio depois que eu soube, depois do conhecimento que eu tenho, né? Desse aparato de conhecimento que eu tenho acerca do Natal. E um dos motivos, né? É esses aí que eu te falei. E tem mais outra coisa. Eu não sei se você é mulher, se você é homem, já ouviu falar daquele exame que a mulher faz na vagina, né? Que a mulher faz no ginecologista, que é o tal do Papa Nicolau. Você já prestou atenção nesse nome? Agora fale bem devagar. Papa Nicolau. Já prestou atenção, né? Então beleza, vou falar para vocês. Segundo eu ouvi dizer, esse nome Papa Nicolau veio em homenagem a um papa chamado chamado Papa Nicolau. Lá ele foi um dos papas, né? Bem antes desses papas aí, né? Desses papas aí. Esse Papa Nicolau, ele seduzia as crianças, né? Botava as crianças para sentar no colo dele. Aí então, esse Papa aí, Nicolau, ele molestava as crianças. Ele fazia a tal da pedofilia com as crianças. E aí então, para as crianças ficarem caladas, ele fazia o seguinte: ele dava presentes para a criança ficar calada. É tanto que em alguns países, né, ele é considerado um santo, que é o tal do São Nicolau. Entendeu? Então, ele foi uma das inspirações para ser criado o Papai Noel. Tem muitas histórias, né, que falam, né, que Papai Noel foi inspirado em São Manuel, em isso, em aquele outro. Mas segundo eu ouvi dizer, o Papa Nicolau foi inspiração também para a existência do Papai Noel. E foi a inspiração também da ginecologia, da ciência da ginecologia médica, para batizar esse exame, para batizar com esse nome o exame, né? Que é o tal do Papa Nicolau. O jeito certo de falar é o seguinte: é por causa disso que o nome desse exame é chamado de Papa Nicolau, em homenagem a esse Papa aí, pedófilo. Apesar que a maioria desses padres, desses papas aí, tudo é pedófilo, velho. Tudo é pedófilo. Se não comeu criança, sexualmente falando, comeu a freira no convento, engravidou ela, e se engravidou ela, mandou abortar, e se teve filho com essa freira, levou para adoção, ou então matou, abortou, e enterrou no convento mesmo, porque aqui mesmo na Bahia, acharam o osso, uma ossada de uma criança, já assim, grandinha assim, pelo tamanho da criança e dos restos mortais. Foi uma criança já meio grandinha, perto da
perto da pré-adolescência. Entendeu? Então é isso, velho. É isso aí. E eu sei que é um vídeo que... Eu sei que é um vídeo... Eu sei que é um vídeo, é um áudio, né? Que eu tô aqui fazendo aqui. Mas é um vídeo que vai te abrir os olhos, velho. Natal... É como eu falei. O verdadeiro espírito natalino está no nascimento do Senhor Jesus. Que os magos, né? Tiveram aquela revelação, os três reis magos, né? Que foi o Belchior, o Gaspar, agora eu esqueci o nome do outro mago, entendeu? Foram três magos, entendeu? Foi Belchior, Gaspar e outro aí que eu esqueci. Eles tiveram essa revelação que o Filho de Deus ia vir e que a estrela ia guiar eles até o menino, né? Que ia salvar o mundo, que é o Senhor Jesus. E eles deram presentes para esse menino, né? Para o Senhor Jesus. Entendeu? Que Maria teve o Senhor Jesus em uma manjedoura. Numa manjedoura. Você vê, o Filho de Deus nasceu em um lugar muito simples, velho. Muito simples. E aí então, disso aí, acho que o rei, não sei se foi o rei Herodes, né? Um dos reis, né? Mas foi Herodes, não sei qual foi esse, eu não sei quem foi não. Mas um dos governadores de Roma que mandavam em Jerusalém, mandou matar o menino, mandou matar todos os filhos homens, né? E aí o anjo falou a José para eles fugirem com Maria para o Egito. Levou Maria, o Senhor Jesus, já que criança, o Senhor Jesus criança e Maria para o Egito. Entendeu, irmãos? Então, esse é o verdadeiro motivo do Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus, que ele veio para esse mundo para ser o Cordeiro de Deus, para nos salvar do pecado e para nos salvar de nós mesmos do pecado. Entendeu? Porque se não fosse por ele, se não fosse pelo Senhor Jesus, eu não estaria fazendo esse vídeo agora. Então eu agradeço primeiro a Deus por ele ter dado o filho dele para nos salvar, por ele ter dado o Senhor Jesus como cordeiro para nos salvar, porque quem deveria estar naquela cruz não era ele não, porque ele era puro, santo, imaculado e virgem. Quem deveria estar naquela cruz ali era eu, era você. Quem deveria estar naquela cruz lá era eu, era você, que é pecador, entendeu? A gente é tão pecador que o nosso pecado cheira mal nas narinas de Deus. Nas narinas de Deus. Então, é bem isso aí, velho, entendeu? Eu não tenho mais o que falar, não tenho mais o que dizer nesse momento, velho. Só tenho a dizer uma coisa. Que esse ano de 2026 que vai vir, que venha a ser o melhor ano da minha vida, que venha a ser para a sua também, que a gente não venha mais repetir os mesmos erros de antes, entendeu? Isso vale também para mim também. Por exemplo, fim de ano mesmo, todo mundo se abraça, se beija, mas quando essa confraternização passa, começa tudo de novo, briga, fofoca, ódio, violência, vai começar tudo de novo. Começa tipo um reset, mas um reset para você para começar tudo outra vez, mas para algumas pessoas só é a repetição de um hábito ruim.
entendeu? Em vez de ser um reset, em outras palavras, desculpa aqui, eu não falei direito, em outras palavras, em vez do ano passar e ela resetar a vida dela para ser uma pessoa melhor, não, ela quer repetir os mesmos hábitos ruins. Se fosse um hábito bom, beleza, poderia repetir para ser melhor, mas ela vai repetir esses hábitos, ela vai repetir o hábito ruim, entendeu? Então, é isso, pessoal, é isso aí que eu tenho a dizer a você. É como eu disse, depois que eu comecei a estudar acerca disso aí, eu comecei a ficar muito frio acerca disso aí, né? Do Natal e do Ano Novo. Entendeu? Vou passar o Ano Novo aqui em casa, velho. Porque na igreja mesmo também é uma hipocrisia também. Aí quando o pastor fala assim, feliz Ano Novo, não sei o quê. Aí vem os fogos. Aí vem os fogos, né? Acende os fogos, né? Os fogos explodem no céu. Aquela toda. Aí dentro da igreja, né? O pastor fala assim, feliz Ano Novo, não sei o que lá. As pessoas se abraçam, não sei o que. Aí o tempo passa, o ano de 2026 chega, né? A gente já tá dentro de 2026, aí começa tudo de novo, dentro da igreja. Fofoca, intriga. Aí a pessoa às vezes sai da igreja com raiva do pastor, do obreiro, que fez aquela fofoca, que tratou ele mal. Eu quase saio da igreja devido a isso aí também. De fofoca, intriga, de obreiro, né? Me tratar mal. Mas o meu alvo é o Senhor Jesus, não as pessoas. Apesar que algumas igrejas, né? Tem lá seus dogmas, né? Teológicos, né? Ou não. Tem alguns dogmas, né? Lá na igreja. Que não é bíblico. Que não confere com a Bíblia. Mas, infelizmente, alguns têm que congregar. Entendeu? Porque a gente está buscando o Senhor Jesus, não as pessoas. Porque um dia Deus vai julgar essas pessoas que colocaram esses dogmas, né, dentro da instituição evangélica. Ou não, né? Porque tem algumas igrejas, né? Porque tem algumas igrejas, né, que não são consideradas evangélicas, como a Adventista, como os Mormons, como o Testemunho de Jeová, que são consideradas seitas, né? Seitas. Essas igrejas aí, como Adventista, os Mormons, Testemunho de Jeová, elas são consideradas seitas. Mas isso aí é com eles lá. Possa ser que eu fale disso aí em um futuro próximo, mas enquanto isso aí, o tema do vídeo é esse, né? O tema do vídeo é esse. A hipocrisia do Natal e do Ano Novo. Eu até falei até demais, viu? Da conta. Mas é desabafo, velho. É desabafo, velho. Não tava aguentando mais não. Entendeu? Então é isso, pessoal, viu? É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, compartilhe, comenta aí, velho. Comenta aí, meu irmão, o que você acha, o que você pensa aí, velho. Curta, compartilha, ajude a esse canal a crescer, velho. Porque o YouTube não ajuda a canais como o meu a crescer, porque meu canal ele fala a verdade. Eles falam a verdade. Então eles não querem que canais como o meu cresçam. Porque se um canal meu crescer, vai despertar muitas pessoas acerca da verdade. Apesar que isso que eu falo aqui é algo que algumas pessoas já perceberam, mas não
não tinham coragem de falar, não tinham coragem de falar, viu? Então é isso aí, um abraço para cada um de vocês, e que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, e que Deus te dê um próspero ano novo, viu? Em nome de Jesus. Amém.